Ser o Reginaldo Faria na Água Viva, porque ele era muito bonito, tinha uns calções brasileiros que em Portugal não havia e que ficavam sempre mais sexys do que os calções portugueses, porque os nossos calções eram assim umas coisas da Idade Média, feios, grandes, muito tapados. E o Reginaldo Faria aparecia assim como uma coisa, tinha um barco, vivia, eu acho que me lembro, ele na novela vivia num barco. Ele era rico de novela. Então ele era assim, aquele paradigma do indivíduo com uma boa vida, aquele que poderia chegar à Sónia Braga, era o Reginaldo Faria. Então eu queria ser direto o Reginaldo Faria. Creio que não há ninguém da minha geração e mais velho que não tenha uma relação muito até afetiva com algumas figuras que vêm desse tempo das novelas, e quer sejam dos atores, quer sejam dos músicos que ouvíamos. E por isso toda aquela geração, Maria Bethânia, Caetano Veloso, enfim, muito Tom Jobim. Adriana Calcanhoto. Adriana Calcanhoto agora já mais tarde. recentemente, sim. Essa geração é muito amada em Portugal e há um respeito muito profundo por todos esses nomes. E eu lembro assim, a Maria Bethânia é muito especial porque é uma voz que a mim me emociona muito no sentido de faz-me viajar muito no meu tempo de vida, e há momentos muito claros. Eu lembro-me muito de estar, por exemplo, nessa altura do Pai Herói, de haver um momento muito dramático e de perceber que a minha mãe estava emocionada com a novela e de chorar. Eu não chorava com a novela, era muito criança, não chorava com a novela, mas eu via. E de eu ficar comovido pela minha mãe e de sentir uma necessidade de a proteger e de a salvar daquele sofrimento. E ligo isso muito a essa voz da Maria Bethânia. Já que o brilho desse olhar foi traidor, entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar e me cortou. Você comentou comigo antes da entrevista uma frase que alguém dissera sobre nós brasileiros, que eu achei uma definição muito interessante. Pode repetir? Sim. Há um grande pensador do século XX português, Agostinho da Silva, dizia que os brasileiros eram os portugueses à solta. E esta imagem, com uma certa crueldade para os portugueses, eu acho que define muito bem aquilo que nós, os portugueses, percebemos dos brasileiros e encontramos. Que é uma certa propensão à liberdade que nós ainda não conseguimos alcançar. Não sei se o peso de 800 anos, às vezes até com muita hipocrisia, porque os 800 anos são usados para muita hipocrisia também. Mas talvez isso faça com que sejamos uma sociedade muito ensimismada, muito séria. E quando alguém se leva demasiadamente a sério, perde um raio de ação, não é? Encolhe. E os portugueses não estão, os brasileiros não estão encolhidos, são muito mais, e acusam isso até no linguajar, na forma como utilizam a língua, é muito mais ágil, muito mais despudorada. Mas nós temos uma vantagem grande sobre vocês. Nós somos misturados etnicamente. Somos muito misturados e vocês nós temos índio, essa força. É muito índio, muito africano. Muito africano. Italianos, alemães, japoneses, etc. E tudo entra. Etc, mas, por exemplo, no que diz respeito à literatura, no que vem da língua, eu admiro muito e leio muito os brasileiros por isto. É por uma questão de esperteza. Eu sinto-me muito esperto por ler brasileiros, porque antropofágico. Os brasileiros incorporam tudo. E se não existe uma palavra, se alguém tiver ideia para sugerir uma palavra para algo que não tenha nome, alguém sugere e tudo está certo, está sempre certo. E essa capacidade ou essa aceitação para que alguém possa propor uma palavra e a palavra passe a ser usada sem pudor, eu isso acho brilhante. Porque eu creio que nós, os portugueses, travamos demasiado a inovação da língua. E por isso aquilo que não existe não é aceito. E por mais que alguém proponha uma palavra belíssima que encaixe na perfeição para uma determinada realidade, há sempre alguém que diz, não está no dicionário, não existe, não é português, não pode ser dito. As minhas irmãs ligam-me todos os dias para saber como está a correr a Filipe e elas importam-se comigo
Perguntam-me se eu estou penteado, se eu estou bem vestido. Entendi que as brasileiras eram como um toque de Midas que me transformava num menino de ouro. O que significa esse estranho título A Máquina de Fazer Espanhóis? Intrigante, no mínimo. Sim, um pouco provocador. A Máquina de Fazer Espanhóis, ela faz um retrato do Portugal contemporâneo. Sobre o qual você também pode falar, claro. E o Portugal contemporâneo é um Portugal muito, num certo impasse e com um problema identitário muito grande. Eu creio que, inclusive, isso é um problema de toda a Europa. A Europa está pouco sabendo quem é, o que é. E então, uma das coisas mais violentas na consciência portuguesa, digamos assim, é esta coisa recorrente de acharmos que, eventualmente, se fôssemos espanhóis, seríamos melhores, viveríamos melhores, estaríamos melhores. Saramago Sem dúvida propôs, ganharíamos. Saramago propôs. É um iberista. Eu até acredito numa Ibéria. Eventualmente não acredito na abolição da fronteira e simplesmente no ingresso total na Espanha. Mas criar uma estrutura ibérica, eu acho que isso seria... Porque a Espanha é toda ela uma manta de retalhos. A Espanha não é um objeto único. A Espanha são bocados de várias coisas. São alguns povos deles muito querendo distintos, se separar, né? Inclusive alguns querendo separar e inclusive outros achando que são muito mais portugueses do que espanhóis, como os galegos, que estão acima de nós, no norte, e que se sentem muito mais portugueses do que espanhóis. E por isso seria excelente, de alguma forma, que nós funcionássemos como um todo, uma estrutura um todo, embora mantendo as regiões, embora mantendo, eu por mim, não me afetaria que nós tivéssemos uma espécie de Estado ibérico, uma coisa qualquer assim. Mas é muito violento na vida de um português perceber que o espanhol ganha mais, tem um serviço de saúde incrivelmente melhor, todos os problemas que afetam um espanhol já nem afetam um português, porque os problemas dos portugueses são 3 vezes piores. E por isso há sempre uma percepção de que, por mais que o orgulho da soberania se mantenha e exista, é verdade que existe, a Espanha, nossa vizinha ali ao lado, parece viver sempre melhor e tem uma autoestima absolutamente inabalável. E esta repetição dentro de um português de que se calhar, deveríamos ser espanhóis, é uma certa máquina de fazer espanhóis. Durante os meus pesadelos, imaginava-me num dos quartos da ala esquerda a babar sobre os lençóis e a ver dezenas de abutres voarem no céu diante da janela. E por que minúsculas, Walter? Um livro todo escrito em minúsculas como outros seus. Os meus livros, estes 4 primeiros romances, são todos escritos em minúsculas. Eu resolvi fazer uma tentativa de aproximar o discurso escrito do discurso falado ou pensado. E quando pensamos e quando falamos, não temos como recursos, não temos a maior parte das coisas que usamos na escrita. E eu quis que o discurso pudesse fluir um pouco ao jeito dessa natureza, não é? Dessa natureza primária, do que verdadeiramente é um texto. E, enfim, eu sei que cria alguma confusão no início, as pessoas perdem um pouco os travões, porque o ponto final é uma bolinha tão pequena que atravessam de uma frase para a outra, às vezes não parando, mas ao mesmo tempo também acelera um pouco a leitura, e agrada-me isso, agrada-me que que o leitor seja levado em velocidade pelo texto, um pouco sem conseguir parar. Mas tem que ver com isso, com essa intenção de voltar a uma certa oralidade, de criar um efeito de verdade no texto. O texto como correspondendo efetivamente à fala de alguém e ao pensamento de alguém. A Teresa de Aba já não era filha de ninguém. Por muito tempo que se defendeu de bicho instinto, a diaba era só bicho instinto, como coisa que veio do mato para se amigar da vida das pessoas. E seu próximo está sendo escrito, ou já foi escrito? O meu próximo livro está terminado. Já está? Está completo. Sai aqui no Brasil quando? Vai sair em Portugal em setembro e no Brasil não sei, porque o Brasil
Eu ainda não conversei isto Você com tem a duas editora. editoras no Brasil, a 34 e a A Cossack 34 vai lançar O Nosso Reino, creio que no início do próximo ano, em janeiro talvez, que é o meu primeiro romance. E depois existe o Apocalipse dos Trabalhadores para lançar cá, que seria lançado pela Cossack. Agora, eu não sei se a Cossack preferirá lançar primeiro o novo romance a sair em setembro, cujo ou título o é Apocalipse. O Segredo ainda? O novo romance lançado em setembro tem um título que é um segredo. Vai revelar para nós? O livro vai chamar-se O Filho de Mil Homens. E é a história de um Crisóstomo que chega aos 40 anos e assume uma tristeza profunda por não ter tido um filho. E encontra um menino que acolhe, que é o Camilo, e que não se sabe muito bem de quem é filho. Então pode eventualmente ter sido ser filho de 1000 homens. E a história é como se pode construir uma família e como as pessoas se pertencem a partir das experiências mais estranhas e mais inusitadas. Isto é como espontaneamente se pode criar uma família. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Até a próxima. Hoje nós trouxemos para você Valtor Hugo Mãe. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. Sonhei sempre vir ao Brasil e vim várias vezes. Faltava vir como escritor, publicado e recebido. Pois aqui estou. A Filipe fez isso. Não esquecerei nunca. Sinto que fazem de mim um homem de ouro. Agradeço a todos muito por isso. Obrigado.